Alguma que está ao seu lado nesta hora, e você vai estar abençoando este irmão, esta irmã, e vai clamar ao Espírito Santo, continue falando conosco. Você com certeza veio nesta manhã, porque Deus tem algo preparado para o seu coração. Já falou no louvor, vai falar com a palavra, com a ministração da mesa da comunhão. Em tudo nós percebemos o grande cuidado e amor de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesta casa de oração. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença nesta casa de oração. Os nossos corações se alegram, Senhor, porque estamos unidos debaixo, Pai, da tua autoridade, do teu poder, para exaltar, para glorificar e para bendizer o teu santo nome. Obrigado por esse irmão, por esta irmã que veio sedenta de ouvir da tua palavra, de ser ricamente abençoado por ti. Ah, Deus, continue falando conosco, Senhor, no mais íntimo, Pai, do nosso ser, do nosso coração, ministrando, Pai, com toda a autoridade. Nesta hora, Senhor, toda inquietude, Pai, tudo que tem nos afastado da tua presença, tira do nosso meio, e que possamos estar voltados somente para Cristo Jesus. Ah, Deus, aquele coração que está angustiado, amargurado, entristecido, traga, Pai, a ministração da tua palavra, libertação e conforto nesta vida. Deus, que haja transformação neste lugar. Nós suplicamos também, abençoa o teu servo, o pastor Marcelo, que vai ser o instrumento do Senhor nesta manhã, que possa falar com a autoridade da tua palavra a todos nós. Nós abençoamos como todo o teu povo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Amém. Pega a sua Bíblia, amado irmão, amada irmã. Glória a Deus. E abra em Gálatas 1, versículos de 1 a 10. Você está com a sua Bíblia aí, compartilhe a sua. Para quem está perto de você está sem Bíblia. Se você não tem essa possibilidade, acompanhe na projeção. Mas é fundamental que você guarde essa referência, porque durante a semana você vai se alimentar um pouco mais do texto da palavra. Presta atenção no que eu vou te falar antes da gente ler o texto mesmo. Deus tem um plano na nossa vida. E Ele age por meio de princípios divinos, eternos, que nós precisamos conhecer. Não adianta a gente achar que Deus passará o processo da nossa vida por tal caminho, e um caminho que foi tirado das nossas deduções. Não é assim que funciona. Na verdade, quem determina o curso da nossa vida para o bem é o Senhor. Mas nós temos a capacidade de intervir, alterar e até bloquear o progresso do agir e do mover de Deus na nossa própria vida. Quer que eu te dou uma dica? Quem conhece alguém aqui que se desviou do Evangelho e dava fruto assim a 30, 60 e a 100 por ano? Tá vendo? Então a situação acontece. Inclusive nós, metodistas, a gente crê que não é uma vez salvo, salvo para sempre. A partir, inclusive, do texto que a gente leu em Apocalipse, existe necessidade de fidelidade até a morte. Porque existe um perigo chamado apostasia, que é o abandono da fé. Eu estava conversando, inclusive, hoje pela manhã com o pastor Robson. Eu cheguei aqui um pouco esbaforido, porque a gente assim prepara, né? Estava com visita, o pastor Robson, o pastor Joyce. Aí eu estava preparando o final da despedida deles, que eles já estão na estrada para o Rio de Janeiro, porque ele ainda tinha que pegar hoje à noite. Ele veio para o curso ontem, né, aprendendo a orar na Bíblia. Mas eu estava falando com ele que eu conheci uma pessoa que no tempo que eu pastoreei na minha primeira igreja, era uma pessoa que tinha passado pela igreja, sido usado poderosamente no ministério de louvor. E a ponto, para vocês terem ideia, ele começar a ministrar o louvor, e só do louvor começar, se tivesse alguém oprimido de demônio, caía no meio do louvor.
Então ele era profundamente usado, dirigido. Desviou, gente, desviou feio. E infelizmente, eu espero em Deus que ele tenha se reconciliado, e eu prefiro crer que ele se reconciliou, mas ele já partiu. A vida dele era desse moço. Hoje, se eu não me engano, ele devia estar em torno de uns 43 anos, no máximo. Partiu. Eu sei que foi prematuramente, porque o plano de Deus era para mais. Então a gente tem a capacidade de encurtar o plano de Deus. Poxa, se eu tenho a capacidade de encurtar o plano de Deus, não sei isso. Eu tenho a capacidade de ser cooperante para o bem, para que o plano de Deus se cumpra na totalidade sobre a minha vida. Você entende isso? Amém ou não amém? Amém. A nossa dependência está no Senhor, mas nós somos co-participantes. Então, dentro desse texto, eu vou trabalhar um pouquinho. Semana passada eu falei um pouco sobre graça justificadora. Eu vou falar alguma coisa para vocês, inclusive dentro da doutrina metodista, que nós cremos. Eu peço que você preste atenção e, se você puder, anote referências e anote aquilo que de repente não tiver expresso ali, mas eu vou falar que o Senhor nos dirige debaixo da sua graça e misericórdia. Amém? Então diz assim o texto da palavra, Gálatas 1, de 1 a 10. É o mesmo texto da semana passada. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue, presta atenção nisso, evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja, o que é anátema? Seguindo, assim como já dissemos e agora repito, se algum de vós prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Até aqui. Ao contrário de que alguns podem pensar, eu já até anunciei, eu não vou repetir a última pregação, não, a pregação do domingo passado, mas eu ainda preciso falar sobre o Evangelho da Graça, porque o Evangelho da Graça, ele traz para nós uma dimensão muito além do que aquilo que a gente consegue falar num culto de domingo de manhã, e nem que fosse domingo à noite, não dava para falar, porque é algo extremamente rico, é algo que precisa ser trabalhado no meio da igreja. Vez por outra a gente precisa voltar nisso. Sempre precisa voltar. Porque a gente com facilidade, como diz aqui o texto, a gente acaba mudando de visão. E a gente tem que estar olhando para o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Paulo, ele fala da pregação de um outro evangelho e ele considera anátema, maldito, quem o fizer, quem acrescentar alguma coisa, e pode-se dizer quem dele tirar também. Não é que eles pregavam outro Deus ou outro Cristo, como eu falei na semana passada. Não é que eles anunciavam que não havia salvação ou que havia salvação além de Cristo em algum outro, mas era um evangelho que falava de Cristo, que cria na morte e ressurreição do Senhor, contudo era um outro evangelho. Ouça isso, que acrescentava coisas, e é algo que ainda hoje corre-se o risco. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Cuidado, isso é fundamental. Não existe teologia neutra. Tudo aquilo que você acredita vai afetar a sua vida, vai
vai afetar o seu comportamento, vai afetar a sua prática e vai afetar o seu dia a dia, porque está dentro da sua cabeça, vai mexer contigo. Você entende isso? Amém ou não amém? Pois é, na semana passada eu falei sobre o perigo de acrescentar exigências ao Evangelho, mas há um outro perigo que a gente pode chamar de reducionismo. E o que é o reducionismo? Lê para mim o que está amarelinho ali, por favor. Achar que a graça é de graça. É graça, mas não é de graça. Fala com essa pessoa aí do seu lado, por favor, enquanto eu me voar. Aleluia. É graça, mas não é de graça. Lembre-se que foi pago um alto preço. Alto preço. E além disso, a gente precisa ser cooperante daquilo que Deus opera em nós. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Deus veio por Cristo Jesus para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então presta atenção, se ele veio para matar, roubar e destruir, ele não tem limites, a não ser os impostos pelo próprio Deus. Mas ele arromba, ele derruba, ele empurra, ele envenena, ele tira fora. E a gente tem que saber que a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão ele pode desviar o nosso foco daquilo que é o nosso chamado, que podemos chamar a nossa vocação. Ouça, quando fala do perigo do reducionismo, ou seja, achar que a graça é de graça, é pensar em relaxamento e falta de transformação. Não buscar santidade de vida, não buscar caráter transformado e desenvolver amizade com o mundo. Não estou falando com o planeta Terra, estou falando com o mundo, o sistema mundano que impera no nosso tempo e em todos os tempos tem imperado, porque o mundo jaz no maligno. Então o grande problema é que a palavra de Deus diz que se eu sou amigo do mundo, eu me torno inimigo de Deus. Você sabia disso? Está sabendo agora. Se você pensa que o jugo do pecado não é mais seu a partir do momento que você aceita Jesus, pensou bem, porque ele pagou um alto preço pela sua vida e comprou a sua vida lá na cruz do Calvário, na sua poderosa ressurreição. Contudo, eu preciso te dizer o seguinte: quem disse que a vida cristã se resume a perdão de pecados? Justificação é um ponto. E tem gente que acha que é só perdão de pecado. Beleza, aí eu vou, a vida vai me levando, e aí de qualquer jeito, da forma como eu conduzir a minha vida, em que estreito eu me meter, Deus vai me livrar. Por quê? Porque eu não estou no tempo da lei, eu estou no tempo da graça. Se você pensa nessa situação ou dessa forma, você não está mais no tempo da graça, você vai entrar no tempo da desgraça, porque vai empenar tudo na sua vida. Porque ora, se eu sou propriedade exclusiva de Deus, porque eu fui comprado em Cristo Jesus, ora, eu não sou mais dono de mim, e o dono da minha vida faz de mim o que Ele quer, e eu, amorosamente, porque a graça está ligada diretamente ao amor, eu me submeto. Por quê? Porque eu procuro conhecer o caráter de Deus, que sempre quer o melhor para a minha vida. Sempre. Eu confio no caráter de Deus. Presta atenção. Tem metodista nesse lugar? Amém? Pois é. Nós metodistas, nós precisamos lembrar que nós sempre aprendemos. Existe a graça preveniente, a graça justificadora, que eu falei na semana passada, a graça santificadora, que eu estou falando hoje, e a graça glorificadora. Existem desdobramentos. A verdade, meu irmão e minha irmã, ouça para mim, é que isso é uma divisão pedagógica. Que verdade seria dita? Graça é graça. Isso aqui é uma divisão pedagógica. É semelhante a gente falar assim: o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Amém. Mas a verdade é que ser humano é ser humano. Essa divisão é simplesmente para a gente entender que existem dimensões dentro da nossa existência. A graça tem suas dimensões e sua abrangência. Graça preveniente, aprenda aí, quem ainda não sabe, revise quem já sabe. Graça preveniente
pode ser compreendido como toda a ação da graça de Deus que se efetua antes da conversão. Isso é até uma visão restrita, mas há quem crê que essa graça preveniente ela comece antes da conversão e vá até o processo da glorificação junto do Senhor. Mas isso aí é uma discussão teológica que não é o nosso alvo dessa manhã. Graça justificadora, presta atenção, entenda isso, abrange um momento em que o ser humano, após ser convencido pelo Espírito Santo, se rende à ação dessa graça e Deus o regenera, fazendo nascer de novo. Isso é, ressuscitando da natureza moral do homem que estava morta nos seus delitos e pecados, conforme Efésios 2:1, e tornando essa pessoa justa diante de Deus. Por quê? Porque o Senhor entrou no meu e no seu lugar e pagou o preço que eu e você teríamos que pagar. Então nós fomos justificados, por isso graça justificadora. E é o que eu falei na semana passada. Agora, hoje eu vou falar sobre isso aqui. Graça santificadora conduz o salvo e salva a um processo contínuo de crescimento e maturidade. Diga assim: processo contínuo de crescimento e maturidade. Isso é graça santificadora. É um processo que mesmo que eu falei, contínuo. Então Deus começa a operar, me salvando, na verdade, me preparando, me salva e continua a trabalhar na minha vida para que eu me torne cada vez mais parecido com o seu filho. Toma um barulho desse. É barulho de trombeta tocando e a gente subindo, gente. Aleluia! É bênção demais. Presta atenção. Ela é de forma efetiva, a graça santificadora, um relacionar-se com Deus a ponto de ser transformado e viver em transformação devido ao início dessa relação e do cumprimento do verdadeiro propósito de Deus sobre a minha, sobre a sua vida, que não se restringe, vou repetir, não se restringe a nos levar para o céu, não se limita a isso. Ah, você está salvo, pronto, te mergulhei na salvação, pronto. Agora pode se prostituir, pode embebedar, pode fazer tudo que for, pode mudar a sua mente, deixar ela ser pervertida. Não é isso. Quando eu sou mergulhado no amor de Deus, eu aceito que esse amor me mude. E como que esse amor é mudado ou é verificado se existe mudança na nossa vida? Olha para essa pessoa do seu lado, é na vida dele. Porque se eu não faço diferença na existência do meu irmão, minha irmã, seja o irmão ou irmã, meu marido, minha esposa, meu filho, será que eu sou salvo? Wesley falava o seguinte: conversão sem transformação não é salvação. Vamos caminhar um pouco mais. Ele deseja, o Senhor, nos transformar à semelhança do seu Filho. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Alguém sabe? A nossa santificação. Acertar a notificação, beleza. Tem alguns textos que você pode anotar se você quiser. Romanos 6, 22. 1 Tessalonicenses 2, 13. 1 Tessalonicenses 4, 3, tem alguns outros que eu posso te passar, mas para adiantar, porque hoje também tem Santa Ceia, presta atenção. E existe a graça glorificadora. O que é essa graça glorificadora? É um momento em que recebemos um corpo glorificado, transformado, incorruptível. Deixa eu te contar uma história que tem gente que não sabe. Quando você for glorificado, você não vai virar anjo. Tem gente que está até sonhando com um parzinho de asa. Você não vira anjo. Anjo é anjo, gente é gente. Amém ou não amém? Ah, glória a Deus. Outra coisa, não existe anjinho rechonchudo, pequenininho voando. Não existe isso. Amém? Eu vou te contar uma história que essa vai te chocar.
Mas eu falo outra coisa. Existem classes angelicais, mas anjo não tem asa. Pronto, vamos caminhar. Outras classes têm, anjo não. Vamos seguir. Ô Jesus, às vezes a cultura popular entra dentro da igreja e a gente vai por isso. Vamos lá. Seguindo. Como eu disse, o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, ele diz que agora somos filhos e filhas de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, pois quando Ele, o Senhor, se manifestar, o veremos face a face e seremos semelhantes a Ele. Ora, existe um processo de preparação que o Senhor trabalha com nós. Não diz respeito à perda da salvação se você não melhorar o tanto que tinha que melhorar, mas só que a gente precisa mudar. O Senhor, Ele quer nos transformar. Olha para essa pessoa do seu lado mais uma vez, por favor. Pensa comigo. Existe pessoa mais complicada do que você? Não é do que ele ou ela, não, é do que você. Existe? Não é moleza não, gente. Agora presta muita atenção nisso que vai ser projetado aqui, ó. Semana passada nós tínhamos um problema, que eu ministrei em cima da graça justificadora, mas a gente continua com o problema. E o problema, na verdade, é não saber, não ter a revelação de quem nós somos em Cristo. Continua o problema de muitos e muitas crentes ainda não tiveram revelação de quem são em Cristo, ou sobre quem são em Cristo. Diferentemente do abordado na semana anterior, onde é o viver debaixo de angústia, medo, condenação, o anverso é viver como se a transformação de vida, a santificação e o compromisso com o reino de Deus não fosse necessário. Deixa a vida me levar, a vida leva ele, e eu vou lá, caminhando para o inferno, achando que eu estou salvo. Por quê? Porque eu deixo características que são fundamentais para mexer em quem eu sou, continuem presentes na minha vida. Infelizmente, do jeito que o teu interior gera características comportamentais, o seu comportamento gera características mentais. A gente precisa saber disso. Romanos 5,20 nos diz, esse texto aí você precisa anotar também: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, isso no restante você sabe. E daí? Então eu peco mais para ter mais graça sobre mim? Se você pega mais para ter mais graça sobre você, a única graça vai ser o diabo rindo de você. E aí eu preciso mostrar para você Romanos 6,15, que nos diz o seguinte: e responde. Que resposta dá? Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sob o jugo da lei, mas sobre o poder da graça? Não, de forma nenhuma, ou de forma alguma. Não estáis informados de que ao que vos entregardes alguém, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Se você se rende ao mover de Deus, você se torna escravo desse mover, que é uma escravidão que te leva a uma libertação maior, dependência. Agora, se você se sujeita ao pecado, você se torna escravo do pecado. Você entende isso, igreja? Amém ou não amém? Pois é. Então ouça: o fazer por merecer nos leva ao pecado da justiça própria. Eu falei semana passada. Mas o nada fazer, como cooperação, as transformações que Deus deseja operar e nos chama através da Bíblia, da sua palavra, o não cooperar também é pecado. A graça, ela não é desculpa para continuarmos do jeito que somos, simplesmente porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Isso é um erro que os primeiros cristãos cometiam.
Sim, a graça de Deus, ouça, vai nos livrar da condenação por meio de Cristo. E é pela graça de Deus que os nossos nomes, o meu e o seu, estão escritos no livro do Cordeiro, apesar de sermos imperfeitos. Isso é graça. Mas, meu precioso e preciosa, a graça faz mais do que isso. Ela também nos ensina a viver como Deus quer que vivamos, ou seja, em santidade. Pois sem ela, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12:14. Ela não somente nos dá poder para viver, mas esse poder também nos é dado para nos tirar do pecado e das suas vertentes, e nos colocar, ouça, acima do pecado. Isso é graça. E como ensinado na semana passada, graça não é uma autorização para pecar, mas uma capacitação para não pecar. Eu escolho ser transformado ou transformada. Isso é um fortalecimento de caráter para fortalecimento da sua escolha. Porque em vez da gente ser, como folha, que é agitado pelo vento para qualquer lugar, o vento veio e falou: eu não quero isso. O vento está soprando, não quero. É aqui que eu quero. Eu sei onde eu vou. Eu sei quem eu sou em Cristo. E eu não sou uma gelatina. Diga para essa pessoa do seu lado: eu não sou uma gelatina. Aleluia. Amém? Ou você é? Você é? Não, é amém. Em nome de Jesus. Você não é uma gelatina. Porque gelatina é assim: qualquer pressão fura. Qualquer pressão deforma, qualquer pressão arranca pedaço. Você não é uma gelatina. Então você tem que estar firme no Senhor. Firme para quê? Enquanto tudo vai bem, oh maravilha, glória. Beleza. Mas você vai mostrar quem você é no momento da prova e da pressão. É aí que o seu caráter mostra a quem você serve, a quem você pertence. Já falei que estou terminando? Estou terminando. Vamos lá. Graça, ouça isso, nos reveste de filiação, ou seja, fala da paternidade de Deus, e a paternidade de Deus é a nossa herança. Daí eu e você somos chamados para nos parecer com o seu Filho Jesus Cristo, conforme 1 João 3,7. Viver na graça, ouça isso, estou terminando mesmo. Viver na graça não significa se pecar, pecou, e no final ser perdoado. Isso não é graça. Isso é o que Hebreus 10:26 chama de viver deliberadamente no pecado. Para quem vive assim, deliberadamente no pecado, a continuidade de Hebreus 10:26 é o versículo 27, que diz assim: terrível expectação, ou expectação horrível de juízo, fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Por quê? Se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus, e eu vou ser consumido. Inclusive, propriamente, Tiago 4,4 diz: olha bem, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Viver na graça de Deus é ter firmemente a consciência de que essa grandiosa bênção nos capacita a fazermos justamente aquilo que Deus quer que façamos. Não é estar solto, não. É colocar entenda bem, uma coleira no próprio pescoço. É você coloca uma coleira no próprio pescoço e você pega a ponta da guia e entrega na mão de Deus e fala assim: ó, eu não quero escolher para a minha vida, o Senhor tem domínio completo. Toma. Por quê? Porque não existe melhor cuidado do que na presença do Senhor. Então, eu preciso falar sobre isso. A salvação é um dom de Deus e a santificação é fruto dessa salvação. Não tem como desatrelar isso, gente. Não tem como desatrelar.
diz salvo e salva, mas não obedece à palavra de Deus, não tem nenhuma coisa nem outra, não tem nem a salvação nem a santificação. Na linguagem de Tiago, tal pessoa está enganando a si mesmo, em Tiago 1,26. E eu concluo a mensagem dessa manhã para a gente entrar na Santa Ceia com o texto de 1 Pedro 1, 13 a 16, que diz o seguinte: por isso, cingindo, você sabe o que é cingir? Cobrir em que sentido? Mais de uma vez, dá uma volta mais do que completa ao seu redor, de tal maneira que você seja envolvido, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente o que mesmo? Que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente à vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito juntos: sede